Olá, bom dia! Hoje é dia 21 de novembro de 2025, sexta-feira. Pela graça de Deus, juntos mais uma vez, depois de uma noite passada, descanso e paz, repouso, louvado seja o nome do Senhor, por nos permitir ter esse tempo de meditação na sua palavra. Os textos que temos na nossa meditação estão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos 23, 36, capítulo 4, verso 10. Assim eu leio. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Verso 36 agora. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o capítulo 4, verso de número 10. Tomai conhecimento todos vós, povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Falamos ontem sobre a cruz. E vimos que certamente a cruz é um dos mais notórios símbolos do cristianismo, se não o mais notório deles. É impossível que você veja a cruz colocada em um cordão ou em algum lugar que não remeta ao cristianismo. De alguma forma, isso vai lembrar você da realidade do cristianismo e do sacrifício de Jesus. Então, vimos que este símbolo é um símbolo que revela algumas verdades muito profundas e necessárias que tenhamos em mente quando nós fitarmos a cruz. A primeira revelação é que ela revela, sem dúvida nenhuma, a perversidade humana. A cruz, de forma geral, é usada para tortura, para uma expressão de até sadismo, como vemos na crucificação do Senhor Jesus. Mas esse é um aspecto muito negativo. Agora, a cruz também revela lições preciosas, coisas sublimes, realidades gloriosas que às vezes perdemos de vista, porque a perpetuação da morte, às vezes pelos próprios crucifixos, por exemplo, que fixa o Senhor Jesus morto, não é uma realidade. A realidade do cristianismo é uma cruz vazia, é apenas a cruz, porque o Senhor Jesus não ficou ali preso, ali para sempre. Ele ressuscitou, ele voltou dentre os mortos. E a cruz revela, além da perversidade humana, ela revela também a justiça divina. Pode parecer estranho, mas a cruz de Cristo, ela revela a justiça divina. A justiça divina que foi de forma tão dura e severa, imposta devido ao meu pecado, ao seu pecado, ao pecado que a humanidade cometeu lá no início com os nossos primeiros pais e comete até hoje, dia após dia. Foi por causa dos nossos pecados que a cruz foi imposta. Então, a imposição dela
se deu pelo fato do nosso pecado ser mais abjeto e vil do que a própria cruz. E a única maneira da justiça de Deus ser manifesta seria dessa maneira. Então, a cruz de Cristo, por paradoxal que pareça, revela a justiça de Deus, porque essa justiça foi imposta por causa e devido à presença do pecado. A única maneira de extinguir o pecado. Segundo aspecto é que a cruz revela a justiça divina que foi sofrida por ele mesmo. Esta justiça é tão dura, tão severa, revelada por causa do pecado, foi admitida, sofrida, recebida e vivida por ele mesmo, pelo próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Isso é extraordinário, irmãos. Quando a gente pensa em que Deus é justo, nós pensamos de Deus ir para fora, que Deus é justo só em exercer a justiça sobre os outros, penalizando os outros, punindo os outros. Mas o que vemos na cruz do Senhor Jesus revelada é este fato, de que esta justiça revelada na cruz não é imposta a terceiros, mas é imposta a Ele, é assumida por Ele, é recebida por Ele mesmo. Às vezes achamos que só o Senhor Jesus é que sofre na cruz, só o Filho. A tristeza, entre aspas, é claro, é uma forma antropomórfica de dizer, a tristeza sofrida pelo Pai ao entregar o seu Filho, ao sacrificar o seu Filho, ao ver o seu Filho na cruz e sequer poder consolá-lo. Isso era angustiante, tanto para ele quanto foi para o Senhor Jesus. A cruz de Cristo, portanto, revela de forma surpreendente, extraordinária, a justiça de Deus, que é sofrida, admitida e recebida por Ele e nele mesmo. E a cruz de Cristo revela a justiça divina satisfeita completamente. Ali na cruz ficou definitivamente feita a redenção do ser humano. Por isso o Senhor Jesus, ao expirar, disse: está consumado, está completada, está terminada a obra da redenção. Então, a justiça de Deus foi plena, total e cabalmente satisfeita na cruz do Calvário. Não é necessário tentar acrescer coisa alguma, nem suas promessas, nem sua penitência, nada disso. Se imaginarmos que podemos e devemos acrescer alguma coisa à morte de Cristo, à cruz de Cristo, que satisfez plenamente a justiça de Deus, se imaginarmos que temos que agregar, acrescer a ela alguma coisa, significa que nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. A justiça não foi cumprida na cruz. Isso é blasfêmia. Não é só heresia, isso é blasfêmia. Portanto, reflita bem nisso. A cruz, que revela a perversidade do ser humano, revela a justiça divina, necessariamente imposta por causa do pecado. Sofrida, no entanto, recebida, no entanto, por Ele mesmo, pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus,
para que fosse satisfeita completamente a sua justiça. Por isso, nós somos hoje salvos por sua graça. Não temos que acrescer mais nada. Que Deus o abençoe e abençoe para que compreenda essa verdade e viva sob esta graça. Amém? Amém.